respire, desperte. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos à aula 4 do módulo 6 do curso Despertando a Sua Glândula Pineal. Nessa aula, nós vamos falar sobre a crença limitante, aquilo que tem nos limitado, aquilo que tem nos barrado, aquilo que tem nos segurado, aquilo que tem nos prendido. Muitas vezes, aquilo que não está permitindo a glândula pineal, aquilo que não está permitindo a sua sensibilidade espiritual, o seu despertar, a ativação da sua glândula pineal, porque quando a gente está falando aqui de ativação e despertar da glândula pineal, nós não estamos falando apenas do órgão da glândula pineal, nós estamos falando de uma percepção muito maior, nós estamos falando de uma profundidade muito maior. Nós estamos falando daquilo que a gente não vê com olhos de ver. E aquilo que a gente não vê com olhos de ver, se existir uma crença limitante, ele vai barrar. Porque o medo, como nós vimos nas aulas anteriores, o medo, as energias, tudo que está dentro de um campo para trabalhar esse despertar, para trabalhar essa evolução, se não trabalhado, bem compreendido, se não visto, ele barra, ele bloqueia. E é isso que a crença limitante faz. Ela é um bloqueio. Por que ela vai bloquear? Porque é aquilo que você não vê, aquilo que você não percebe ainda. E aí a sua crença está enraizada no seu registro acástico, no seu DNA, no seu pensamento crítico, no seu pensamento analítico. E aí a gente acredita que não temos essa compreensão, que não temos essa evolução neste processo, porque a água está contaminada, porque o Wi-Fi está ligado, porque tem flúor, porque eu uso um desodorante que tem mercúrio, porque eu escovo os dentes com o meu gel dental com flúor, porque eu bebo a água não alcalinizada, porque eu consumo alimentos industrializados, porque eu não tenho o meu momento de presença, de percepção, eu estou sendo contaminado por todo o entorno através de ondas eletromagnéticas que influenciam no meu processo. Também, mas não só. Às vezes, também está naquilo que você não acredita ser possível, naquilo que você não crê. É como se a crença fosse o software e a pineal o hardware. Se o software diz que isso não existe, que é fantasia, que é perigoso, que a gente está indo por um caminho místico, a glândula simplesmente não vai responder. E as crenças, elas são instaladas socialmente. Porque quando a gente é criança, nossa família vive um processo de religião, por exemplo. E aquilo nos é passado. Quando a gente ainda está no processo de construção do nosso caráter, de construção da nossa compreensão, e aquilo vem trazendo para nós o que a gente aprende através do nosso ciclo, do nosso meio familiar, nós acreditamos que aquilo é real. E aquilo pode nos limitar lá na frente, porque limita a nossa percepção. Limita a nossa percepção de realidade, limita a nossa percepção do que eu posso ser, do que eu posso fazer, do que eu posso ver. Não é porque você não acredita, que você nunca viu, que não existe. É uma reprogramação. Nós fomos programados. O nosso cérebro foi programado para ter medo, para não acreditar no invisível, para não acreditar no todo. Porque assim a gente pode ser controlado de forma mais fácil. Até as luzes que foram trocadas, ninguém viu, ninguém reparou, ninguém percebeu. As luzes antes amarelas foram trocadas por todas as luzes de LED. Essas luzes que foram trocadas, essas luzes brancas, elas produzem no nosso cérebro
a ativação, aquilo você não consegue perceber se é dia, se é noite. Lembra lá nas aulas anteriores que nós explicamos que a glândula que vai produzir a melatonina, que vai compreender o que vai trazer a percepção, se é dia, se é noite, e na noite o nosso cérebro ele vai descansar, ativar no outro dia com a claridade. Lembra que eu disse que as luzes de LED de celular, a luz azul de celular, de notebooks, de tela em geral, são programadas para não trazer a percepção de despertar, de que é dia, que é noite, aquilo é programado para que nosso cérebro não acorde, não desperte, e a gente nem percebeu. Ah, diminui o consumo. Sim, mas também diminui a nossa percepção. Esses LEDs, eles fazem o mesmo papel que o seu celular, que as telas. Não manda mensagem para a pineal e não ativa a melatonina, então ela não compreende quando é dia, quando é noite, e não descansa. E não descansando, produz o estresse. Então, quando você chega na sua casa estressado, briga com a sua família, e é todo aquele caminho seu de evolução, ele está sendo rompido, está sendo quebrado. E aí, você me pergunta, mas onde que isso entra na nossa crença limitante? Você não percebeu, porque você acreditou que tudo estava sendo feito e tratado para melhoria. Também, sim, para melhoria. Mas, sim, existe também uma função que é para que não desperte, para que você tenha um controle maior da humanidade. E nem é papo de New Age, governo oculto, Matrix. Mas quem está aqui nesse curso, quem está aqui trabalhando esse processo evolutivo, quem está aqui buscando despertar da sua glândula pineal, é porque já compreendeu que isso existe. Já compreendeu que esse processo está acontecendo há muito tempo. Desde lá de Cristo, ou antes de Cristo ainda. Quando Jesus chegou e veio trazendo todas as ideias de você é seu próprio Deus, buscai a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Todo o caminho que ele percorreu para trazer uma evolução para a humanidade foi visto como heresia, e aquilo a religião bloqueou. Bloqueou porque não é para crer, para limitar. Então, se você tem uma crença no todo, no Deus que habita em você, que você é uma centelha divina, que o Deus, que a deusa está dentro de você, você tem uma crença. Mas se você acredita que isso é papo de maluco, que é impossível, que isso não existe, que os guias, que orixás, que exus, que pombagira, é tudo do diabo, você é limitado. A sua crença é limitante. Porque você barrou. Vocês já viram quando o cavalo, que ele anda com aquele negócio assim, na rua? Por que ele anda com aquilo? Porque ele tem que olhar para frente. Porque se ele olhar para os lados e ele vê uns outros caminhos, ele assusta, ele corre, ele quer fugir. Então coloca aquilo, eu não lembro o nome, acho que é cabresto que fala. Coloca aquilo para que ele não enxergue ao redor, para que ele só veja para frente. E ele siga. Siga aquele caminho que ele está sendo ordenado. O foco é maravilhoso, a gente tem que ter foco, sim, mas nós temos que compreender que existe todo um entorno, existe todo um caminho, existe toda uma jornada. E se a sua crença está limitante, se a sua mente está limitante, ela vai te bloquear em determinado momento. Não vai permitir que você veja além. Veja o entorno, veja o antes, o durante e o depois. Porque todos esses caminhos, eles estão percorrendo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Está tudo acontecendo aqui e agora. Você está vendo esse curso e várias versões de você também estão trabalhando e evoluindo através desse processo. Porque eu estou te falando aqui que a crença é limitante, você vai pensar, será que eu tenho alguma crença limitante? Tomara. Oh, Senhor, faça com que essa pessoa pense que ela tem uma crença limitante para observar a si mesma. Que aí você vai pensar, será que eu tenho?
E aí você vai analisar. Caramba, realmente, lá atrás me disseram isso, me falaram isso, e eu acredito fielmente que é assim mesmo. Sem senso crítico e curiosidade de perceber e ver e analisar e aprender e evoluir, trabalhar o seu processo evolutivo. Lembra quando eu falei da sombra? Que é quando a gente integra a nossa sombra, a gente faz um processo de unificação e a gente expande. A nossa mente limitada nos impede de ver que temos até uma sombra. Imagine integrar essa sombra. Imagine perceber que essa sombra está ali para ser trabalhada e para evoluir você enquanto ser humano aqui na Terra, para compreender sua missão, função, seu papel aqui. E assim trabalhar e desenvolver a sua pineal, a sua evolução, a sua espiritualidade e através de você, milhares de outras pessoas também, porque nós não somos sozinhos. Nós estamos aqui num processo do todo. O processo somos todos um. Eu sou você, você sou eu. Quando eu evoluo, você evolui. E você está aqui neste curso porque você está buscando a sua evolução, assim como eu busco a minha, todos os dias. Sou um ser evoluído? Estou em processo. Não acendi ainda. Quem sabe, né? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas o importante é o agora. O que eu estou fazendo para o meu processo evolutivo de agora? Na minha evolução de agora. Eu estou fazendo esse curso para você. E você está ouvindo esse curso comigo. E através desse curso, você vai romper as suas crenças limitantes, porque elas estão impedindo você de observar o todo e entender que você não tem bloqueios, que você não é menos, que você não é mais. Que você é o todo. Assim como eu, assim como você, assim como todo mundo. Somos todos um. Estamos no mesmo processo, no mesmo caminho evolutivo. Uns já alcançaram lá na frente, outros estão caminhando, mas nós estamos na mesma jornada, nós estamos no mesmo caminhar, é o mesmo despertar. E aí, eu preciso que você, antes da gente fazer um selamento energético para próximo, fechar esse módulo e iniciar o encerramento no próximo módulo, eu preciso que você faça uma autoanálise. Eu preciso que você olhe para o seu interior, olhe para dentro de você. É por isso que eu falo que cada módulo aqui não é um módulo que você vai assistir e acabou. Você vai interiorizar, você vai analisar, você vai se autocriticar. Conheça-te a ti mesmo. O que é a sua crença limitante? O que te limita? É a religião? Você acredita que a religião, que todo esse caminho, toda essa jornada aqui não faz sentido nenhum? Que só existe um Deus, que é um caminho só? E, enfim, qual é a sua crença limitante? O que, na hora de abrir o seu terceiro olho, o que, na hora de você expandir, você volta 3 casinhas atrás, porque você tem uma crença, porque a sua mente te limita. Porque quando fala, faz, vai, acredita, você volta para trás porque você não acredita. O quê? Qual é a sua crença limitante? O que te limita agora? Eu preciso que vocês façam essa autoanálise. Escreva. Tenha o seu caderno de despertar da glândula pineal e escreva o que me limita neste momento. O que eu acredito fielmente, que eu bato o pé e acredito que é assim, porque é. Escreva, analise, observe. E vamos trabalhar no processo para que você rompa esse caminho de crença limitante. Porque a crença limitante só vai te levar para a mente bloqueada. Não vai permitir que veja o além, que veja o que precisa ser visto. E a gente precisa reprogramar o nosso campo mental. A gente precisa mudar, virar a nossa chave. Lembra do medo?
o medo, a gente desbloqueou o medo, tiramos a questão do medo para curiosidade. Então, agora nós vamos liberar essa crença. Nós vamos tirar, reprogramar o nosso campo. Agora, nós vamos ativar também a nossa curiosidade. Desprogramar a crença, desprogramar a mente limitada para compreender o que é que tem lá na frente que não está deixando eu ver. O que tem lá que a minha crença me bloqueia? Por que eu não tenho coragem de dar um passo à frente? Porque eu tenho uma crença? Qual que é a minha crença? Eu tenho medo do bicho-papão que mora debaixo da cama? Então eu vou lá ver de qual é que é desse bicho-papão. Vou encarar esse bicho-papão. Eu tenho curiosidade agora. E vai romper a sua crença limitante, a sua mente limitada, para expandir o seu terceiro olho e evoluir o seu caminho e a sua jornada nessa terra. Somos seres espirituais, somos seres estelares. Estamos aqui para ser pouco, para ser limitado, não. Vamos ativar nossa limitação. Próxima aula, selamento energético. Próximo módulo de encerramento. Aguardo vocês lá.